Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 6 de julho de 2026, estamos iniciando o nosso dia, segunda-feira, e a nossa semana de julho, primeira semana do segundo semestre, infelizmente com a derrota do Brasil ontem, no jogo da Copa, mas voltamos à vida normal, como sabemos que isso ia acontecer em algum momento, não é? Não dá para ganhar todas. Mas vamos iniciar a nossa semana aqui com a nossa conversa fraterna, nosso dia. Hoje é bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler o capítulo 26 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse capítulo, ele tem como título Véus. A mensagem é de Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O véu das ilusões, né? Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E a mensagem de Emmanuel é a seguinte: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Capítulo 26, Regina, bom dia. Quem somente se converte pode tender ao dogmatismo feroz. Quem somente se converte e não entende a palavra pode tender ao dogmatismo feroz. Bom dia, Neide, bem-vinda, querida. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipós extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com ele, olha só, conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. E é que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Repetindo, somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Mensagem de hoje, capítulo 26 do Vinha de Luz, título Véus. Paulo de Tarso, em sua segunda epístola aos Coríntios, já alerta: quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Meus amigos, que véus são esses?
A que Paulo se refere com essa analogia que a gente sabe que é alegórica, né? O véu das ilusões é um deles. O véu das nossas imperfeições, que levou a nossa capacidade de discernimento. Não é muito fácil vir aqui falar com vocês palavras bonitas, recitar capítulos, versículos do Evangelho, dar o exemplo do Mestre para vocês e não absorver para mim a mensagem da mesma maneira que eu estou passando para você. Eu posso ter uma capacidade literária boa, eu posso ter uma eloquência verbal, oral muito boa, e eu posso passar para todos vocês mensagens lindas. Mas será que eu estou absorvendo essas mesmas mensagens? Por que então, no momento das minhas aflições, o que eu digo para você não me conforta? Tem que me confortar. Tem que me confortar. Se o que eu digo para vocês eu acredito, e o que eu digo para vocês é o real, e o que eu digo para vocês é o melhor, tem que ser bom para mim também. Então, na hora das minhas aflições, por que eu vou estar achando que eu vou ser eximido, que eu vou ser poupado de aflições, só porque eu já tenho aqui algum conhecimento que eu adquiri lendo, estudando, com a inteligência que Deus me deu, as oportunidades que Ele me deu e a capacidade que eu tenho intelectual, eu vou ser poupado de minhas aflições? Claro que não. Sabe por que eu não vou ser poupado das minhas aflições? Porque eu preciso passar por elas, porque eu também estou a caminho. Estamos todos nós juntos na caminhada. Então você que está no estudo, você que está na caridade, você também vai passar pelas suas aflições. Você que tem sempre uma palavra amiga para aconselhar um amigo, para ouvir uma pessoa com uma escuta ativa, também vai passar pelas suas aflições, porque você também está em construção. Então, o mais importante aqui agora é tirar os véus das ilusões, do que tem valor na Terra, no mundo, porque os valores da Terra são da Terra, e os valores espirituais que eu conquisto na Terra são os verdadeiros tesouros que eu vou levar. Como assim? Me explica, explico. Valores materiais, dinheiro, propriedades, títulos, fama, prestígio, tudo isso vai ficar aqui. Eu não vou levar o meu diploma de advocacia, de direito. Não vou levar as minhas especializações, os diplomas, os títulos. O que eu vou levar é o conhecimento que eu adquiri, é a experiência, são as obras, o que eu realizei. Isso eu vou levar. Semana passada um cliente me liga para perguntar sobre uma execução trabalhista, porque ele quer aproveitar as economias que ele tem e mais o que ele vai receber dessa indenização desse processo para dar entrada no imóvel. Olha que coisa magnífica o profissional ouvir isso. Saber que um trabalhador vai sair do aluguel utilizando parte do dinheiro do seu trabalho, o trabalho do profissional, que foi bem sucedido naquele processo, naquela ação. Isso não tem preço. Isso é obra. Isso a gente leva com a gente de uma... Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu podia escolher outro lado, mas eu escolhi o lado do trabalhador. Então me traz muita satisfação ver o resultado do meu trabalho construindo concretamente o bem-estar de uma família. Isso eu vou levar comigo. Não vou levar o diploma. O diploma fica. O diploma é da terra. Quando eu for para o outro lado, eu não sou advogado mais. Eu tive a experiência da advocacia, que me ajudou a quê? A ter conquistas no aspecto moral, no aspecto intelectual, no aspecto social, no aspecto antropológico. Aí eu levo. Entende agora? Então, tirar o véu é saber quais os verdadeiros valores da vida. Tirar o véu é não se deixar cair nas ilusões dos prazeres efêmeros,
das ilusões, da vaidade, do orgulho. Tirar o véu é saber, é tirar a máscara na frente do espelho e ver quem você é. Admitir as suas faltas, as suas falhas, as suas imperfeições, acreditar que você possa mudar, mas só pode mudar se você conhecer. Você só pode se transformar, você só pode combater o inimigo se você souber quem é esse inimigo. Vídeo que nós vivemos agora na pandemia, enquanto nós não sabíamos quem era, o que era o coronavírus, a gente não conseguiu combater. Depois que a gente começa a descobrir, os cientistas começam a avaliar, a estudar, até decorrentemente das consequências que já estavam acontecendo, das mortes variadas, aí os cientistas começam a entender, vem um antídoto que é uma vacina que salva a pátria. Mas só foi possível essa vacina ser construída, ser descoberta, ser inventada a partir do conhecimento que nós tivemos daquele vírus. Nós temos o vírus da discórdia, nós temos o vírus do egoísmo, nós temos o vírus do orgulho, temos o vírus da soberba, temos o vírus da desonestidade, que precisa ser detectado. Algum desses vírus você de repente ainda tem, mesmo que camuflado, porque ele também se transforma. Ele como é que se diz na ciência? Ele esqueci agora o termo, quando o vírus se transforma em outro vírus, ele é mutante. E ele também se camufla. Por exemplo, o orgulho se camufla em vários setores da nossa vaidade, da nossa personalidade, a gente não percebe. O simples fato de você não aceitar transmuta, exatamente. O simples fato de você não aceitar por exemplo, você está no trânsito, você vai discutir com uma pessoa, você tem que dar a última palavra, mesmo que gere consequências gravíssimas daquele momento exasperado de conflito, mas você tem que falar a última palavra. Isso é orgulho. Vaidade, a gente também detecta em pequenos detalhes da vida. A pessoa que quer ser dar a última palavra também, aquela família, aquela mãe, aquele pai, aquele filho que tem que se meter na vida do outro. Há o argumento de que está ajudando, está se metendo onde não é chamado, não foi convocado. Eu vi ontem um vídeo de uma mulher falando sobre essas questões, e aí ela conta que ela foi um dia na casa da filha, que estava trabalhando em home office, e a filha dela estava com o apartamento todo revirado, todo bagunçado, e trabalhando no quarto. Enquanto a mãe esperava a filha terminar de trabalhar, ela foi lá, lavou a louça toda, arrumou a sala, molhou as plantas, cuidou da parte dos pets, fez tudo. Quando a filha saiu do trabalho lá no home office dela, a casa estava impecável. Aí a mãe fala: minha filha, enquanto você estava trabalhando, eu te ajudei, olha aqui o que eu fiz. Arrumei tudo, limpei, lavei a louça, limpei o chão da cozinha, arrumei a sala. Sabe qual foi a resposta da filha? A filha ficou contrariada, ficou desconfortável e disse: mãe, não faça mais isso. Só mexa nas minhas coisas quando eu autorizar, mesmo que seja para me ajudar. Sabe o que é isso? Respeito à privacidade do outro. Entender que a vida não é do seu jeito. A sua casa está arrumada da maneira que você quer. É um direito seu, mas a minha pode não estar. E o fato de eu ter outros valores aqui e você aí não nos transforma numa pessoa melhor ou pior do que a outra, e sim simplesmente diferentes, porque somos diferentes, só temos personalidades diferentes. Isso, perceber isso, compreender isso, respeitar o limite do outro, é tirar o véu do orgulho, da soberba, da intransigência, da arrogância, de você achar que, mesmo que de uma maneira suave, mesmo com uma vozinha delicada, achar que você é que é o certo. E impor às pessoas, mesmo sem violência,
impor aos outros o que você considera certo. Isso é tirar o véu, é olhar para dentro de si e encontrar. E aí, quando você faz essa faxina, quando você faz essa arrumação, que é ao longo do tempo, dos anos, da existência, você vai se encontrando com Deus, porque você vai encontrando paz. Aí você vai na casa daquele seu parente, daquele seu irmão, daquele seu filho, daquela sua mãe, e vê que a casa não está arrumada como você gostaria que estivesse, você está se incomodando com aquele jeito da pessoa ser, e você fala, mas ela tem o direito de ser assim. Está tudo bem. Ela é feliz assim? É isso que me interessa. Então deixa ela feliz assim. Durante um período da vida da minha mãe, por exemplo, ela não fazia, assim que ela se aposentou, que ela estava cansada, lógico, ela arrumava a cama quando acordava, mas ela não botava um cobre-leito, não botava uma colcha, não botava nada. E eu dizia, mãe, por que você não coloca o lençol, uma colcha? Ela, para que essas noites eu vou dormir aqui de novo? Perda de tempo, vou ter trabalho à toa. Deixa aí, a cama é minha, não se mete. Vai lá e arruma a sua. E aí? Como é que você agiria numa situação dessa? Tomei vergonha na minha cara e não me meti na cama dos outros, porque eu não vou dormir naquela cama, não tem nada com isso, não estava suja, não estava insalubre, simplesmente estava diferente da minha. E está tudo bem. Só que para você poder concluir isso de uma maneira tranquila, você precisa ter respeito, precisa ter compreensão do outro, precisa aceitar o outro como ele é. Olha quanta coisa para você admitir uma coisa tão simples que é uma cama arrumada. Estou fugindo do tema não, tá? Estou trazendo para o dia a dia, estou trazendo para a nossa reflexão do nosso cotidiano, porque quem de nós nunca teve conflito com a mãe por causa de arrumação de cama? Para entender que aquele simples conflito de relacionamento é uma grande oportunidade de reforma íntima, de dar um passo na direção da luz, compreendendo o outro, aceitando o outro, respeitando o outro. E aí eu vou me encontrando com Deus, porque eu vou me perguntar por que eu achei que a minha cama aqui é a melhor? Porque eu sou orgulhoso, porque eu sou prepotente, porque eu sou autoritário. E aí eu vou me transformando, me revendo, e eu vou me limitando, eu vou me podando em certas condutas que me ajudam a ir na direção do outro, a ir ao encontro do outro, a promover uma harmonia naquele ambiente. Aí eu estou construindo. E aí não adianta ser um convertido, entre aspas, pela metade. Conversão é conversão. Se você realmente se converteu, os véus vão cair. Por isso que o Espiritismo é um caminho sem volta. Outras religiões podem te ajudar a manter a hipocrisia, o Espiritismo não. 8 horas da manhã de uma segunda-feira e Emmanuel está aqui nos provocando a pensarmos como vamos agir hoje, ao longo do dia, com aqueles que estão à nossa volta, com a nossa própria conduta. É isso, meus amigos. Tirar o véu é fazer reforma íntima. E quando você se converte, não tem como você não ver os valores espirituais como prioridade em sua vida. Se você ainda não viu, é porque você não é um convertido. Você está no caminho da conversão. Todos nós, tá? Estamos nesse caminho. Não vem dizer que você já é um convertido, que eu acho pouco provável. Eu também. Eu estou me convertendo todos os dias. E espero que você também. Mensagem de hoje. Agora vamos ao livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Olha só. Capítulo 199 do livro Minuto de Sabedoria. Desperte para as verdades superiores. Gente, quem não vai acreditar que isso não é coincidência? Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas
e duradouras, e para isso espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Caramba! Carlos Torres Pastorino nos ajudando, nos dando essa reflexão maravilhosa para concluir, para resumir, para resenhar a nossa conversa fraterna de hoje. Quero agradecer a presença de vocês, desejar uma semana linda, lembrar a vocês que amanhã temos Evangelho Livro dos Espíritos, quarta-feira temos o GESE, que é o grupo de estudos de espiritualidade e saúde, às 18h30. Quinta-feira temos a reunião pública, às 19 horas. Temos o estudo de Ivone, às 17h, mas a reunião pública a todos aberta é às 19 horas. E neste final de semana, sábado, olha só, Regina está fazendo aniversário hoje, parabéns, nossa, que privilégio meu poder te dar os parabéns ao vivo, online. Regina, querida amiga, parabéns, felicidades, tudo de melhor para você, que Deus te abençoe, que a gente possa continuar cercados de alegria e de amor, e que você tenha muita, muita prosperidade e felicidade e saúde nesse novo ciclo. Parabéns, minha querida. Vem com a gente comemorar sábado, gente. E quarta-feira também, que ela está sempre quarta-feira no nosso estudo e muitas vezes nas quintas, quando dá para ela ver. Meus amigos, sábado agora, às 16 horas, nós teremos a nossa primeira festa julina franciscana. Vai ser uma alegria receber todos vocês. Sábado, dia 11 de julho, a partir das 16 horas, venha curtir conosco, comer uma comida típica, bater um papo, escutar uma música gostosa de festa junina. Vai ser uma alegria receber. Seu Luiz, fala com a dona Ana, fala com a Aline, vê se vocês conseguem vir para a gente se abraçar, para a gente se ver. Quanto tempo a gente não se encontra pessoalmente, sempre aqui, logicamente, estamos juntos. Mas vai ser uma alegria. Venham passar pelo menos meia horinha conosco aqui. É de 4 às 8 da noite no máximo. Uma festa simples, mas com muita alegria, com muita bandeirinha, e se possível venham com roupa típica de festa junina, para a gente brincar, para a gente fazer uma pequena quadrilha. Vai ser uma grande alegria receber todos vocês. Venham, participem da nossa festa. Todo o recurso que vai ser captado nessa festa, todos os valores serão destinados às nossas obras sociais, que precisam de muita ajuda. Nós estamos com 90 famílias cadastradas. Vai ser uma alegria receber todos vocês. Venham. Rua Pedro Américo, número 311, Catete, Rio de Janeiro, dia 11 de julho, às 16 horas. Espero vocês para o Arraiá Franciscano. Beijo no coração, paz e bem a todos vocês. Um ótimo dia, uma linda semana. Regina, mais uma vez, parabéns. Felicidade, minha amiga querida.